Olá, ouvintes! No episódio de hoje, vamos sentir a força da música com MacGyver, um artista que prova que a música não tem limites. E para você, prepare-se para se inspirar em histórias e melodias que mostram como a paixão pela música supera qualquer desafio. Bora? Vamos lá depois da vinheta. Na história de hoje, a gente vai conhecer da voz e imagem a um cara diferenciado, um cara que superou muitos desafios e supera até hoje. E através desse desafio, ele tem uma história muito bonita para contar através da música. Pode ficar à vontade que nós estamos tranquilos, a mulher dele está aqui tocando o cachorrinho que está correndo. Só que para começar, hoje, no primeiro episódio, nós estamos na casa dele. João, filma um pouquinho a casa dele, MacGyver. E agora, MacGyver, nas suas considerações iniciais, fica à vontade e muito obrigado por termos recebido na sua casa. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença sua, Vinícius, do João, toda a equipe PodBee, né, do Gerson, que não pôde ver hoje por um outro compromisso, e dizer que é uma satisfação imensa poder estar abrindo o PodBee fora do estúdio, né, poder ser recepcionado aqui por vocês aqui na minha casa. Fico muito feliz. Esse é um projeto hoje um pouquinho diferente. O nome desse projeto é Voz e Imagem. E para isso a gente quer te apertar com algumas perguntinhas que vai trazer à tona essa dificuldade e essa superação que a música traz para cada um de nós e especialmente para você. Então você vai me responder o seguinte: como que a música foi a força que te impulsionou nesses momentos difíceis que você passou? Se é que você quiser também tomar a liberdade de contar um pouquinho que momento difícil foi esse, para quem não te conhece. Então, para quem não me conhece, né, eu sou MacGyver, morador aqui de Iriri, e a música já vem comigo desde sempre, né? A música ela tá na minha essência desde criança, sempre cantando, sempre ouvindo as rádios, gostando do som que eu ouvia da família, e me identifiquei muito cedo com o instrumento, e isso passou a fazer parte e faz parte da minha vida até hoje, né? Num determinado momento, né, eu me acidentei. Muitas pessoas em Anchieta, né, conhecem dessa fatalidade que aconteceu. E essa fatalidade foi uma fatalidade muito séria, né, que eu poderia ter perdido a vida. Na verdade, quem me salvou foi Papai do Céu, primeiramente, depois profissionais que me acolheram naquele momento, né, que eu tive um acidente na qual eu quebrei o pescoço, vamos ser direto, né? Eu quebrei o pescoço e fiquei completamente paralisado. Além do pescoço, eu tive fraturas internas, então tive hemorragia. Para fazer um resumo, né, o caso foi muito grave. E eu acordei cerca de mais de 30 dias depois de um coma. Nem minha família sabia como eu ia ficar, quais seriam as sequelas. E no início, quando eu voltei, ainda não sabia, né, o que estava acontecendo, o que tinha acontecido para me levar a estar naquela situação, completamente paralisado, né? No momento eu só mexia os olhos, então como que eu iria cantar, né? Fazer o que eu sempre gostei, que eu sempre amei. Então a música, desde lá, quando eu voltei do coma, ela já foi agindo nessa possibilidade de como que eu iria fazer, né? Eu acho que foi até mais forte talvez do que o movimento, né? Eu acho que não tinha caído a ficha sobre a perda dos movimentos totais do corpo. E nesse momento que eu posso afirmar que a música fez toda a diferença, né? Que fui me esforçando, né? Fisioterapia e é lógico, aí depois foi abrangendo, né? A cabeça foi entendendo mais o que estava acontecendo, né? As sequelas que o acidente havia deixado, o feedback que os médicos falavam para mim, que como eu iria ficar, que eu não cantaria mais, né? Eu não moveria mais nada e que eu precisaria de acompanhamento integral para tudo. Esse foi o diagnóstico, se sobrevivesse, né? Então sobrevivi e de fato fiquei com um diagnóstico que o médico passou de início. Eu só movimentava a cabeça e os olhos, não movimentava membro nenhum do corpo.
tampouco falava, né? Porque eu precisava do auxílio de um equipamento, né? Que fez a traqueostomia para me conseguir respirar. Meu pulmão não funcionava. Então, essa mágica que aconteceu, né? Essa bênção, eu falo que eu sou muito iluminado, né? Todas as portas foram se abrindo. É lógico que para as portas se abrirem a gente tem que permitir, né, que isso aconteça. Então, uma base de família muito boa, né, de amigos, né, sou rico em amigos, graças a Deus. E todo esse processo demorou um tempo, né, não foi muito rápido. Eu fiquei hospitalizado cerca de 1 ano, né, e nesse decorrer de 1 ano eu ainda não conseguia sequer falar, né, com muita dificuldade. E isso aconteceu em 2006, esse acidente. Em 2008, eu ainda em reabilitação, resolvi me aventurar novamente nos ensaios, né? Senti a vontade, o desejo de me testar 2 anos depois. De me testar, só que as frases eu não conseguia chegar até o final porque a respiração era muito fraca. Então, eu ia cantar uma estrofe. Geralmente, na metade da estrofe, minha vista começava a escurecer, porque o pulmão não tinha oxigenação suficiente para a cabeça, para manter, né? Então a pressão ela baixava. Então eu fui negociando, isso no início de 2008, negociando com o meu próprio corpo, né? Tentando sempre atingir algo a mais. No fim de 2008, eu consegui fazer minha primeira apresentação, após o acidente. Superação. Uma grande superação. Você compõe ou você apenas canta? A gente faz cover, né, das músicas, a gente tenta fazer uma identidade da banda. A gente modifica o ritmo às vezes, né, alguma parte do arranjo, e a gente compõe também. Você precisou ter inspiração para voltar a fazer isso tudo. Quando a gente fala assim, qual a tradução dessa inspiração? O que você pensou? O que te veio intrinsecamente para que você pudesse voltar a fazer isso que você gosta? A cantar, entendeu? A fazer esse trabalho artístico que a gente sente que você faz por amor. Primeiramente, é o coração, né? O coração, ele sempre foi voltado à música, né? A música sempre esteve comigo. Segundo, as pessoas mesmo, né? Sempre gostaram do meu trabalho anterior ao acidente e depois que eu me acidentei, sentiram também essa falta. Me perguntavam, e aí a banda? Não tinha conhecimento do tamanho da gravidade ainda, mas era uma pergunta de motivação para mim voltar. Então, a minha família, os fãs, amigos... Mas desculpa te cortar. Sim. Antes do acidente, você já tinha quanto tempo que já era envolvido com música, com banda? Minha primeira apresentação em palco foi em 2001. 2001. Então, tinha uns 5 anos já. 5 anos você já estava envolvido. Já. Outra pergunta para que o público entenda. Sim. Hoje a sua banda se chama? Minha banda chama Banda Frequência. A partir de 2008 mudou para Frequência. Frequência. Ela... Pode falar. Anterior ao acidente, se chamava Impressão Digital. Isso. Então, a banda Frequência hoje, ela tem uma característica diferente só por você ter problemas físicos ou não? Ela tem mais pessoas que também, como que eu vou poder dizer, que tem essa grande dificuldade, mas vencem através da música? Então, na verdade, o projeto Frequência, ele voltou como um projeto comum, né? Não tinha como objetivo a questão das limitações, nunca teve, né? Acaba que isso hoje é um fato que toca muito a gente, né? Porque além de mim, na banda tem a Dalila também, que é deficiente visual de nascença, que toca teclado, e o que acontece? Quando a gente termina um show, por exemplo, sempre tem algum familiar que vem. Nossa, eu tenho um filho, eu tenho um sobrinho, eu tenho um parente, eu tenho um amigo que tem determinadas situações, eu não sabia que era possível. Então isso motiva a gente, além da paixão pela música,
saber que a gente, através da música, olha o poder que a música tem, né? Tá dando esse recado também para algumas pessoas que estão perdidas, né? Que às vezes acham que não existe possibilidade, que não dá. Então, acabou que fechou, né? Com chave de ouro. Parece que é um tempo muito curto de 2006 do acidente para 2008, primeira apresentação. Eu sei que não é, principalmente quem está lá dentro, né? O tempo passa mais devagar quem está vivendo o problema, entendeu? Mas parece ser um tempo curto. Mas a partir de 2008, aí você viu que era aquilo mesmo que você queria e cada dia mais superou dificuldades. E se sim, qual a maior dificuldade que você supera? Eu nunca... Talvez tenha dado certo, porque eu nunca entendi como dificuldade, sabe? Eu sempre entendi como obstáculos na vida, como todos têm, que sobrepor, né? Então juntou a vontade, né, que eu sempre tive com a música, e a vontade de vencer, que eu sempre tive na vida, né, desde muito cedo, não só na música, como no trabalho, como nos estudos, né? Eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Então, eu acredito, eu levo com muita naturalidade, né? Mas é evidente que de 2006 a 2008, até meu retorno, um prazo muito curto, até porque de 2006 a 2007 eu passei dentro de um hospital, dos 2 hospitais na verdade, né? 3 meses em Vitória e o restante no hospital de Anchieta internado. Então não tinha ensaio, era só reabilitação. Então vamos dizer que teve um ano para me retornar, né? Então foi uma dedicação máxima, né? Eu me recordo que eu fui para Brasília fazer um tratamento lá no Centro de Reabilitação Sara Kubitschek. E lá também abrangeu o leque de possibilidades, porque eu cheguei, eu encontrei pessoas que já viviam a situação, né? Então a gente vai trocando essa figurinha, esse feedback, vai entendendo mais as coisas. Foi lá que eu vi que eu tinha possibilidade de voltar a dirigir. Hoje eu dirijo, já viajo, né? Saio do Espírito Santo, já vou para outros estados. E tudo isso foi num processo, né? Foi muito difícil, né? Porque eu nasci sem restrição nenhuma, né? Então... Eu consigo ver que ainda é muito difícil. Pode ser que eu por não ter ainda vivido, né? Eu tenho, igual eu te falar agora, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, ó, se eu falar alguma palavra que hoje é politicamente inapropriada, né? Você pode me corrigir, porque às vezes a gente não tá. Então, por exemplo, a pergunta que eu queria te falar era assim, eu ia fazer uma pergunta que se tornou redundante. Eu ia perguntar assim, qual a sua maior limitação? Mas, poxa, seria a maior limitação minha a cadeira de roda. É fato. É fato que a maior limitação seja a cadeira de roda e chegar a locais, determinados locais. Né? Então, sempre que eu vou fazer um show, eu tenho que pedir para colocar uma rampa. Mas... Quando alguém te convida para o podcast, tem estrutura, né? A gente convida em casa também, que é o maior prazer. Né? Então, assim, existe os fatos. Contra fatos não tem argumento. Então, assim, a mobilização ficou reduzida. Eu tenho certeza e eu espero que eu não esteja enganado. Assim que em 2008, quando começou essa luta sua para voltar, vamos botar assim, a música, não vou nem falar voltar aos palcos, voltar às músicas. Sim. Você fez algum show, ou seu primeiro, ou algum show que aquilo deve ter te emocionado. Conta um pouquinho como que foi, entendeu? Esse momento. Cara, você pegou na veia. Na veia mesmo, porque o que acontece? Quando eu estava hospitalizado ainda em Anchieta, e isso eu tenho que deixar registrado, vai um pouco para o lado político, mas é um fato real, né? O então prefeito na época, o Edival, ele me visitou. Inclusive me visitou em Brasília também. Não estou fazendo politicagem, isso é um fato. Sim, você está na sua casa e à vontade. É uma verdade. E numa das visitas, ele sabia do meu conhecimento na música, né? Do tempo que eu já tinha de banda. E eu não o conhecia. E ele também conhecia a minha parte na área de informática, né? Que é a minha formação. E eu ainda estava hospitalizado, eu não tinha noção do que eu poderia fazer ainda naquele momento. Eu estava tentando iniciar, né? E ele falou para mim, isso eu me recordo,
muito, vou levar pro resto da minha vida. Ele falou, o dia que você tiver condição de subir no palco novamente, é forte. Você pode contar comigo. O dia que você puder voltar a trabalhar, eu conheço o seu conhecimento, você pode contar comigo. Então, foi isso que aconteceu. Em 2008 eu retornei com um convite da prefeitura. Ele, prefeito, me convidou e eu não fazia ideia do que eu ia encontrar. Primeiro, eu estava morrendo de medo, né? Porque eu estava muito debilitado ainda. Muito debilitado, fragilizado, né? Recomeçando uma vida novamente, né? Mas foi muito bom ouvir essa palavra, né? Então, foi ótimo. Te dá um suporte. Pô, Você já tem o suporte da família. exatamente. Mas parece que você se sentiu também abandonado pelo mundo, às vezes. E ali parece que aproxima, né? Cara, até que não. Não? Não, momento nenhum me senti abandonado. É. Ali naquele hospital de Anchieta era até... vou dizer engraçado para não trágico, né? No período que eu fiquei internado lá, as pessoas às vezes iam visitar uma outra pessoa e saía daquele quarto que ia visitar e ia pro meu. Então, todas as visitas nos hospitais ali, as pessoas direcionavam sair daquela visita, que ia visitar aquela pessoa importante para ela, e ia pro meu quarto. Então, meu quarto, no horário de visita, você não tem ideia, não cabia de gente ali dentro. Todo horário de visita. Então, eu acho que isso também pode ter influenciado muito na minha força para poder continuar. Porque eu sempre me senti muito querido nesse município. Sempre, sempre. E como você mesmo reforçou, a família presente, muito presente, toda ela, muitos amigos, muita gente. Essa palavra abandonado, não, nunca me senti. Foi muito importante o chefe do executivo na época, que eu não conhecia, me falar e cumprir com o que falou. Então, isso motivou mesmo. Como que é o apoio e a dinâmica dentro do grupo? Porque a Voz e Imagem fala da vida de uma pessoa cadeirante dentro de uma banda e a cultura disso. Esse projeto nosso do Voz e Imagem. Então eu pergunto, como que é essa dinâmica? Como que é esse apoio entre vocês? Entendeu? Esse dia a dia. Cara, falar da minha turma, da galera que me acompanha... Já aproveita e já fala um nome. Eu falo com muito... O problema é seu. Exato, eu falo com muito orgulho, né? É lógico que de 2008 até hoje não é a mesma formação. Então, eu tenho pessoas que passaram já pela Banda Frequência, que hoje tem carreira solo, né? Alguns nomes como Léo Zanol, Seu Zeca, enfim, se eu for citar nomes, são muitas pessoas, eu posso esquecer de alguém, gente, não esqueci de vocês, tá? Mas sempre foram pessoas maravilhosas que abraçaram o projeto comigo, porque não adianta só eu querer cantar e não ter minha turma, não ter meus irmãos, que eu falo, né? Porque não é uma banda, não é um conjunto, são parceiros mesmo. E hoje eu tenho o Juliet, tenho a Dalila, né, que é a esposa dele, então são um casal maravilhoso que estão comigo. Tem o Rodrigo também, que é o mais cômico. Que tinha que botar, galera. Botar um lencinho de aqui, um narizinho de palhaço nele, né? Então, que a galera conhece bastante. Rodrigo Bocão é uma pessoa também fantástica, pra cima, bem animado. E o meu baixista, o Max, que é irmão do Juliet, do guitarrista, ele foi o único deles que tocou comigo antes do meu acidente, né? E ele, na atual formação, ele faz parte e é um irmão para mim, sempre foi. E essa formação hoje, já tem quanto tempo? Essa formação tem tem 1 ano e meio, mais ou menos. E como que é o dia a dia? Poucas palavras, assim. Nossa! Porque no dia a dia de ensaio, dia a dia saindo... Muito bacana, a gente tem um relacionamento muito bom, né? A gente não tem centralizador de pensamento, né? A gente compartilha os pensamentos, decide tudo junto em relação à banda, apesar de eu carregar o nome Frequência já, né, desde 2008, mas eu nunca me vi como dono da banda, né? Eu sempre, na minha vida, só existe um dono se tiver pessoas para compartilhar o caminho junto, né? Então, é 100%. Vejo você, não te conhecia pessoalmente, apenas das coisas, passamos a ter uma proximidade mais aquele dia lá na padaria.
você, a sua esposa, e vejo assim, você tem uma grande motivação, uma automotivação, né? Isso daí é muito importante, creio eu, né? Tem que ter, a gente tem que confiar na gente, né, Vinícius? Primeiramente, passo por esse passo. Você tem que confiar em você e não desistir, né? Você tem dois caminhos, ou você vai ou não vai. Quando você não vai, as pessoas também caem que estão com você. Quando você vai, você leva todo mundo junto, né? Porque todo mundo abraça, gosta do que está vendo. Então é esse o caminho, eu escolhi o caminho de prosseguir. Essa é a mensagem principal que você passa como ser humano. E através da sua música na banda, o que você acha que passa para as pessoas, mesmo sendo letras de outra pessoa, mas o espírito e a vontade e a determinação é de vocês? E o que você crê que passa naquele momento? Então, eu acredito que a gente fortifica, né? Eu me fortifico com as pessoas que estão lá embaixo me assistindo, porque sem plateia não tem banda. E eu acredito que as pessoas lá embaixo também, olhando pra gente, de uma certa maneira, saem mais fortificado, né? Com a música, com o que a gente tem a transmitir. Eu sempre deixo alguma frase, alguma coisa entre os intervalos, entre uma música, uma interação bacana com o público, e eu acho que todo mundo ganha com isso. MacGyver, o que a gente observou aqui é muita fé e muita superação. E o que a gente observou em termos de música e cultura é uma grande paixão. Sim. Então, para encerrar esse pequeno bate-papo, porque igual você falou no início, se fosse alongar aqui, a gente tinha uma série da Netflix. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, para a gente alongar aqui, eu queria que você deixasse a sua mensagem final como ser humano e o ser humano que venceu grandes obstáculos, e queria que você deixasse também uma mensagem final como um agente cultural que traz esperança para as pessoas. Fique à vontade. Então, amigos, a gente pode resumir o resumo do resumo aqui. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: acreditem em vocês, tenham fé e prossigam, que tudo é possível. A música não tem limites e vocês provam isso a cada acorde. Valeu, MacGyver. Que essa melodia siga inspirando muitos por aí. E até mais, parceiro. Espero que sua mensagem possa chegar a muitas pessoas. Foi um prazer conhecer mais sobre as suas histórias, as tradições que fazem de Anchieta um lugar tão especial. A cultura é a alma de uma comunidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Tamo junto.